Aguenta firme, não desista, continue a lutar. A paz do Senhor Jesus a todas. Eu sou a Paulinha, que eu queria deixar o meu testemunho sobre esse tempo da torre que a gente participou. Eu fiquei responsável por um grupo, eu peguei o horário das 3 da madrugada e para mim foi uma vitória conseguir orar esse horário sozinha na minha sala, porque isso já são anos. Todos que me conhecem sabem que eu era muito medrosa com essas coisas do mundo espiritual, de sentir alguma coisa, de ver alguma coisa. Eu sempre tive muito, muito, muito medo, assim, um medo paralisante. Então eu já estava acostumada, assim, a inúmeras vezes Deus me acordar de madrugada e eu voltar a dormir e eu não conseguir ir para a sala, me ajoelhar e orar. As poucas vezes que eu fui, quando eu começava a orar, o medo que eu sentia era tão grande que me paralisava e eu não conseguia orar. E eu acabava desistindo e voltando para o meu quarto para dormir. E com o tempo eu fui parando de acordar de madrugada. E quando começou a torre, eu senti que esse era o horário que eu devia orar. E já na primeira vez, como de costume, eu acordei no horário e eu desci para orar. E da mesma forma, foi eu começar a orar, eu comecei a sentir aquele medo de novo vindo, como se algo muito, muito, muito ruim fosse acontecer. E eu senti como que se tivesse garras assim atrás de mim para me pegar assim nas minhas costas. Só que dessa vez, em vez de eu abrir o olho, como eu sempre fazia, olhar para trás, eu fechei os olhos e eu comecei a orar em voz alta e comecei a repreender em voz alta. E eu tremia de medo, mas eu orava e repreendia em voz alta. E pela primeira vez aquilo foi passando e eu comecei a sentir uma paz muito grande. E eu comecei a sentir uma alegria muito grande. Toda aquela sensação daquela presença ruim na sala sumiu. E pude sentir a paz, a alegria, a presença. Isso para mim foi uma vitória muito grande. Foi algo que eu achei que eu jamais iria superar, que eu jamais iria conseguir orar na madrugada sozinha. E hoje, para a glória de Deus, eu comecei a estipular esse horário e quase todo dia eu levanto esse horário e desço, e é o meu momento de estar sozinha com Jesus no silêncio. E comecei a gostar disso, desse silêncio, dessa paz da madrugada, para eu poder orar e para eu poder buscar o Senhor. Então eu estou muito feliz por isso, uma vitória muito grande na minha vida. A paz do Senhor Jesus, meninas, mulheres de joelho. Aqui quem vos fala é a irmã Gisele. Eu participei da torre, juntamente com o grupo da irmã Eneila. O nosso horário era o horário das 7 às 8 da manhã de domingo. E com certeza muitas de nós temos nosso testemunho para contar, né? Um dos maiores testemunhos que eu recebi nessa torre foi o fortalecimento da minha fé. E o Senhor trabalhou de uma maneira assim sobrenatural no meu consciente, no meu inconsciente e no meu subconsciente. E muitas das coisas que eu espero no Senhor, né? Deus ele fortaleceu a minha fé. Eu espero com convicção e a certeza de que o Senhor já me deu a resposta. Eu oro, né? Todos nós oramos pelo nosso lar, pela nossa família. E durante a torre aconteceu de um tio meu passar muito mal. Esse meu tio ele é carnavalesco. E ele deu entrada na UTI de uma hora para outra. Ali nós estávamos orando pela vida dele. E o Senhor aplanou para que ele logo saísse da UTI e foi para o quarto. Deus preparou uma visita, fui visitá-lo.
E ele ficou muito contente com a minha visita. Lá nós oramos, lemos a palavra. E ele ficou muito feliz com a minha visita. Ele disse que nunca tinha sentido uma oração. Ele disse, né, uma oração forte. Ele disse que nunca tinha sentido esse tipo de oração pela vida dele. E depois que eu orei por ele, o Senhor, os médicos não descobriam, né, o motivo da doença dele. E Deus abriu os olhos dos médicos e tudo deu certo. Hoje ele já está em casa. Continuo mandando mensagens para minha tia, orando por eles. Nós estamos com um vínculo agora de todos os dias eu estou enviando oração para eles. Eu creio que na salvação e libertação desta família. Durante a torre, pela misericórdia de Deus, o Senhor me sustentou ao saber que o meu esposo tinha sido convidado para uma confraternização da maçonaria, e lá ele foi, e foi para ajudá-los numa ação beneficente. Mas Deus, ele é fiel. Deus, ele transformou maldição em bênção. Lá o meu esposo, Deus abriu os olhos dele e ele não tem a mínima vontade de participar, né, da maçonaria. Ele não me falou com essas palavras, mas eu sinto no coração dele. O Senhor tem trabalhado na vida dos meus filhos, né? O meu filho menor, que não gostava nem que eu falava da palavra de Deus às vezes para ele, ou comentava algo, ele ficava irritado. Hoje eu falo e ele não se demonstra mais estar irritado. Deus está trabalhando, né? O meu filho mais velho, eu vejo que ele, apesar de não estar na igreja comigo, Deus, ele está trabalhando de uma maneira sobrenatural. Eu sinto ele se aproximando cada vez mais do Senhor. Irmãs, muitas bênçãos, assim, ó. Durante a torre também, o Senhor, ele preparou, né, que eu comecei a ter mais força para orar na madrugada, que eu estava sem força de orar na madrugada. Eu até orava, mas parecia que eu não tinha força, parecia que minha oração não subia. E Deus fez algo sobrenatural dentro da minha casa, assim, como há muito tempo eu não fazia. Deus me concedeu uma graça tanta que me deu muita autoridade para repreender todo o mal dentro da minha casa. Todo o mal. Um dia que aconteceu do meu esposo ter dito que ia lá para essa confraternização da maçonaria, eu mandei um áudio para Ana e pedi para ela estar me ajudando em oração. E ela mandou um áudio para mim de oração. E por isso, amadas, que ela pediu e ela moveu muitas irmãs. E para que essas irmãs estivessem orando pela minha vida. Quem sabe muitas de vocês não sabem o porquê. A Ana pediu, de repente a Ana falou para vocês que era só sobre que eu estava passando muita represália, porque Deus tem tocado no meu coração de orar por muitas mulheres, muitos casamentos destruídos. E os infernos se levantam contra a nossa vida, mas Deus, ele é fiel. Numa sexta-feira na qual eu ia fazer a oração naquele dia, foi pela graça de Deus que eu consegui levantar para orar. E eu disse: Senhor, eu vou orar, eu não vou abandonar essas irmãs. E ali eu estava orando. E quando eu terminei de orar, parecia assim que eu estava assim, com um peso muito, muito forte sobre a minha vida. E de repente, eu vejo um áudio colocado pela Bel. E quando eu abro o áudio que a Bel colocou no grupo, era uma oração pela irmã Ana Paula, pela minha vida. E Deus agiu de uma maneira tão sobrenatural naquele dia na minha vida que as irmãs não têm noção. Deus me levantou com tanta graça e tanta autoridade. Eu orei como eu nunca tinha orado dentro da minha casa, com autoridade, marchando nos quatro cantos da minha casa. E eu senti aquele peso espiritual que estava tentando me parar, ir embora. E depois foi chegando mais áudio. A irmã Mônica e outras irmãs foram mandando áudio. E aquilo foi me enchendo, foi me dando mais força e graça. Aleluia. E Deus tem me dado força. Aleluia.
E eu tenho levado o nome das irmãs para o monte. Não é fácil, só dizer para as irmãs que é fácil, não é fácil. Porque os infernos se levantam contra a minha vida, porque eu tenho me colocado na brecha. Aleluia. Mas eu não tenho negado a cruz que o Senhor tem dado para mim. E amadas, quanto mais eu tenho feito para o Senhor, o levante pode vir, mas a recompensa é muito maior. Aleluia. E um dos presentes maravilhosos que eu recebi nessa torre foram irmãs mandando áudio para mim, dizendo: irmã, aquela oração, lembra quando tu fez por mim? Deus abençoa assim, Deus abençoa assado. Então eu tenho visto, eu tenho contemplado a glória de Deus sobre a vida de muitas irmãs. Amém? A paz do Senhor. Eu sou de Boa Vista, Roraima e me chamo Leia. Foram 4 finais de semana maravilhosos, né? Antes de cada torre começar, sempre era uma batalha muito grande, porque o inimigo ele sempre colocava empecilhos, mas nós sabemos que Deus é maior do que tudo. Então sempre parecia alguém, sempre tinha alguma coisa. Teve um dia de uma torre de vigilância que eu tive que sair à tarde, mas eu mesmo assim eu não deixei de participar. Quando eu participei em todos no meu horário, né, que era das 17 horas. Teve um final de semana que eu participei muito poucamente das 17 horas, só que eu busquei participar nos outros horários, inclusive de madrugada, porque assim foi uma bênção. E assim, durante a torre de vigilância, né, o que aconteceu era que eu era muito, como é que eu posso dizer? Estava muito na busca pela restauração do meu casamento. Era demais, assim, aquela obsessão pela restauração do casamento. E a grande maravilha, assim, a grande bênção após a torre de vigilância foi que eu descansei no Senhor. Eu descansei em Deus. Às vezes eu chego a pensar que eu nem gosto mais do meu esposo, só que é porque eu descobri que eu aprendi a descansar no Senhor. Então, assim, na semana da torre de vigilância, na última torre de vigilância, foi uma semana extremamente atribulada, sabe? Assim, o meu marido veio, depois veio para ficar, depois ele voltou, decidiu ir embora mesmo de vez. Foi uma tribulação muito grande. Só que aquela semana de atribulação não me enfraqueceu de maneira alguma, pelo contrário. Então, assim, a grande bênção que eu tenho para contar sobre a torre de vigilância, Bel, é porque eu consegui tirar o meu marido do centro. É que nem um áudio que a Ana Paula tem, né, lá no YouTube, que já até foi publicado no grupo, de nós colocarmos Deus no trono, que é o devido dele. Então, assim, com a torre de vigilância, eu consegui o meu marido. Eu digo meu esposo porque eu descansei no Senhor, e se for da vontade do Senhor, ele vai trazer ele de volta. Ele foi embora para outro estado. Então, assim, com a torre de vigilância, o que aconteceu? Eu consegui tirar o meu marido do centro da minha vida, e o Senhor tomou o seu devido lugar na minha vida. Essa é a grande maravilha que eu tenho para contar sobre a torre de vigilância, né? Eu ainda não tinha mandado, até por falta de tempo. E agora eu sou professora, e quando chega final do ano, minha irmã, é aquela coisa, né? Tem que dar nota, relatório, é festa de aluno e tudo mais. Então hoje, sábado, graças a Deus, de maneira mais tranquila, né, eu pude dar esse testemunho. Então, assim, a grande bênção, o grande testemunho que eu tenho, assim, para contar com a torre de vigilância, é que eu consegui, graças ao Senhor, para a honra e glória do Senhor, o meu marido saiu do centro da minha vida, que não é o lugar dele, não é no centro, e o Senhor foi para o seu devido lugar no meu coração. Assentou no trono que é para ele, porque a glória do Senhor ele não divide com ninguém. Nós sabemos, né? Então, assim, nossa, foi maravilhoso. Eu não vejo a hora de ter outra campanha que nem aquela. Eu não vejo a hora. Eu fico, assim, muito feliz com tudo que aconteceu. Então, assim, essa é a grande bênção para a honra e glória do Senhor. Eu aprendi a descansar nele, e o Senhor, ele tomou o devido lugar na minha vida, que é o centro.
tudo é para Ele, né? Tudo é para o nosso Senhor, tudo é para Ele. Então, essa é a grande bênção que eu tenho com a torre de vigilância. Amém? Meu nome é Calilca e eu moro na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Eu vou contar para vocês o que Deus fez em minha vida através das orações da Torre de Vigilância. Eu estava com, assim, toda palavra que eu estava recebendo aqui no grupo era de descansar. Descansar e esperar em Deus. E quando as meninas davam testemunho sobre que descansaram em Deus, entregaram a Deus, né, os seus maridos e seus tristezas, suas dores, né? Eu estava me sentindo muito, muito, muito angustiada, muito mesmo, né? Eu estava pensando em tirar minha vida, meu pensamento era esse, né? E toda vez que eu ficava sabendo alguma coisa dele, com a moça que ele tá, eu ficava muito mal. Muito, mas muito mal mesmo. E eu digo pra vocês que eu só não tirei minha vida porque Deus é misericordioso e me deu minha filha. Né? Eu tenho minha filha que eu penso muito nela. E, e assim, eu orei muito a Deus durante a torre de vigilância por libertação. Para que Deus me libertasse dessa dor. Que eu estava sentindo uma angústia muito grande. E há uns 3 ou 4 dias atrás, eu vi algo que da OM, do meu esposo, que me deixou muito mal, como sempre. E eu estava sentindo muita dor no meu coração, eu estava sentindo dor física no meu coração, para vocês ter ideia como eu estava mal. E aí, como eu estava orando por libertação, eu procurei uma das administradoras que estava online no momento, né, na internet, e eu encontrei a Rosiclé, né, e no momento eu pedi a ela oração, eu disse, Rose, ora por mim, por favor. E contei a ela que eu estava muito mal, muito angustiada, e ela orou. Ela disse, olha, eu vou orar por você, mas você bota um louvor, se ajoelha nos pés do Senhor, porque só Ele tem o bálsamo. E verdadeiramente é. E desculpa minha voz um pouco que eu tô gripada. E eu fiz, né? Eu me ajoelhei, orei, chorei muito. E coloquei minha dor diante de Deus. Eu rasguei meu coração, coloquei minha vida diante de Deus. Eu disse, Senhor, eu tenho peço a Ti libertação esses dias. E foi o que eu fiz, gente. Eu coloquei diante de Deus, entreguei meu marido a Deus. E eu falei assim, essas palavras, eu me declaro liberta. E declarei perdão, né? Declarei perdão e verbalizei. E eu estava me sentindo, na hora, eu senti os meus braços e minhas pernas como se tivesse uma prisão. E eu senti mesmo isso. Foi muito real o que eu senti. E na mesma hora eu senti algo que estava tirando essas prisões, né? Algo que estava, eu creio que foi Deus, o Espírito Santo trabalhando na minha vida. E, e houve libertação. Eu estou descansada, porque eu estava muito cansada, muito cansada. E eu entreguei a Deus. Eu dei o meu marido nas mãos de Deus. Eu disse, Senhor, a partir de hoje eu não vou mais orar pela restauração do meu casamento. E só vou orar por mim, né? Porque Deus tem me libertado. Deus me fez descansar. Eu sinto, eu sinto dentro de mim um descanso em Deus, ainda que as coisas
né, as circunstâncias digam que não, mas Deus tem trabalhado em mim e eu sinto um descanso dentro de mim. E eu queria compartilhar isso com vocês, né, o que Deus fez em minha vida através da campanha da Torre de Vigilância. Então, busquem, gente, entregue seus maridos ao Senhor, que Ele sabe todas as coisas. Eu tenho entendido que, primeiro, Deus tem que trabalhar na gente. Deus não vai dar o marido da gente, a gente desse jeito, sem perdoar, sem se libertar, né, sem ser curada. Então, o que é que eu fiz? Eu descansei. Deus me fez descansar. É incrível a forma que Deus fez, porque eu não sinto mais dor. Eu não sinto dor. O que eu estou sentindo é descanso e tudo que eu estou fazendo eu estou colocando Deus em primeiro lugar, né? Tudo eu oro a Deus em primeiro lugar. E isso tem me ajudado bastante. E Deus é maravilhoso, muito maravilhoso. Eu sei que tem muita coisa ainda para Ele fazer e Ele já está trabalhando, né? Eu pedi a Deus para trabalhar, para mover e Deus está trabalhando e Ele não está fazendo. Não é que não é que eu esqueci, não é que eu desisti da restauração do meu casamento, não. Mas que eu tô vendo que Deus tem que fazer em mim primeiro e é o que tem acontecido. Deus está fazendo em mim primeiro. Deus está trabalhando na minha vida, né? E eu tenho descansado em Deus e espero que esse testemunho edifique a vida de vocês. Que vocês se sintam em paz e descansem no Senhor. Que na hora certa Ele vai fazer. Eu só quero Deus, Deus, Deus e ser curada e ser cheia de Deus. Somente o que eu quero para mim agora. São tantas bênçãos, tantos motivos que meu coração não consegue guardar. It started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into